Ora então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que nos estão a ouvir. Vamos então dar início a mais uma conversa sobre vacinas do pensamento. Hoje temos connosco o professor Luís Fernandes, que é professor de Psicologia ou de várias disciplinas na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, e está sobretudo relacionado ao comportamento desviante, e de quem tenho a honra de ser amigo há muitos anos, também por causa da poesia. Aliás, foi a partir da poesia que nos conhecemos. E passo desde já a palavra, começo já por dar as boas-vindas ao Luís. Obrigado, Luís, por teres obrigado também. Por teres aceitado este convite e participares neste projeto. Luís, vacinas do pensamento. Diz-me, tomaste alguma vacina quando eras jovem? Houve assim algum autor que te tivesse imunizado contra uma série de vírus e de bactérias que andam por aí? Tenha servido para reforçar o teu sistema imunitário? Uhum. Olha, o melhor sistema imunitário contra a estupidez as melhores vacinas contra a estupidez são a educação, a cultura, a criatividade, o imaginário, a arte. E são todas elas que nós temos que incentivar nas nossas sociedades abertas e democráticas, sob pena de passarem a ser mais fechadas e menos democráticas, coisa que, infelizmente, está em curso em alguns lados do planeta e alguns não muito longe de nós e do nosso sistema de referências. Correto. Ok. E tem engraçado, nos últimos tempos, tem engraçado uma série de... Justamente, claro. Não é? Embora com um sinal... Portanto, há uma série de pandemias, para além da pandemia do coronavírus. Um sinal de esperança vindo dos Estados Unidos, com a recente eleição de um democrata para a Casa Branca, de resto, certamente impelido por ainda não haver uma vacina. Se a vacina tivesse chegado antes das eleições, talvez o desfecho tivesse sido outro. Mas não é isso o tema da nossa conversa. Vou avançar. Eu estou a aproximar-me perigosamente dos 70 anos. Dos 60 anos, sim. Dos 60 anos. Estou quase a ficar sexagenário. E talvez por isso dê hoje mais importância a quem morre do que dava há uns anos. Inclusivamente abri no meu computador um ficheiro chamado Obituário, abri-o já há uns 3 ou 4 anos, e registro os meus mortos, aqueles que me tocam. E hoje mesmo, no dia em que estamos a gravar isto, morreu Eduardo Lourenço. É verdade. Esse é uma vacina do pensamento. Certo, sem dúvida alguma. Uhum. Mas este ano já morreram também Cruzeiro Seixas, há muito pouco tempo. Certo. Que eu tive o privilégio de entrevistar para a minha tese de doutoramento, é verdade, há muitos anos atrás. Não percebi, chegaste a entrevistar? Entrevistei-o em 2006 ou 2007 para a minha tese. Sim, senhor. Morreu também José Cotileiro, um homem da tua área, da antropologia, mas que se notabilizou essencialmente como embaixador, como diplomático, mas que era um homem de pensamento e de profunda análise sobre a vida contemporânea no planeta. Morreu Luís Sepúlveda, um homem que me tocava imensamente pela sua escrita e pela força do pensamento, e porque foi um antifascista, um antiditaduras. Mas morreu também Quino, o argentino criador da Mafalda. É verdade. E que era, eu digo que Quino, juntamente com, por exemplo, os Muppet Show e o Woody Allen, estão na base da formação do meu sentido de humor. Que eu acho que, apesar de tudo, tem algum. Quino era um desses pilares. E na mesma pátria argentina, morreu também Diego Maradona, que à sua maneira era um artista. E era um homem de paixões. E a paixão é aquilo com que se faz a arte e com que se faz a vida. Estes são os meus mortos em 2020. Okay? E todos eles achas que, de alguma maneira, foram vacinas de pensamento? Sim, senhor. E porquê? Mesmo o próprio Maradona, porque o desporto, o corpo, também são vacinas. Sim. Ok? E recupera a máxima grega, menos sana, incorpore sano. Espero que não esteja aí nenhum latinista gregorialista que me venha corrigir. Eu não sei falar grego, não é? Mas a frase é isto: mente sã, corpo são. Portanto, o corpo a mim importa-me tanto como a mente.
Um futebolista que não saiba falar não é mais nem menos ridículo do que um intelectual que não consegue correr 50 metros. É uma boa analogia, certo? É uma boa comparação. Nunca tinha visto por esse prisma. Faz sentido. Uhum. Portanto, sim, falei nas minhas vacinas do pensamento que desapareceram este ano, mas depois, quando me lançaste este desafio, eu pensei, bom, o nosso espírito forma-se. Okay. E a formação do espírito na adolescência e na primeira juventude é muito importante. É quando o nosso espírito está mais inquieto, está mais curioso. É quando o mundo ainda é todo uma incógnita, porque saímos da posição de criança e o adolescente abre ao mundo. E, e a formação de espírito aí é importantíssima, e daí, sendo nós professores, eu e tu, Inês, sabemos bem da importância de estimular os nossos alunos dessas idades, quando entram para a universidade, têm 18 anos, 19, a importância de lerem, a importância. Aliás, foi a pensar nisso que eu fiz este canal no YouTube, foi precisamente a pensar. E foi até através, foi engraçado, surgiu-me depois de um aluno me ter perguntado, professor, eu acho tudo muito interessante, mas por onde começar? E eu disse, olha, aqui está um bom estímulo para eu criar um canal sobre autores interessantes, importantes, que nos formaram e que foram importantes e poder passar este legado aos nossos estudantes e às outras pessoas. Não é? Sem dúvida, e com certeza este teu canal há de ser partilhado com os meus estudantes também, mais ainda, dando eu uma cadeira do primeiro ano em Psicologia, chamada Escrita e Ciência Psicológica, em que eu tento mostrar-lhes que o universo da escrita e da ficção ensinam muito aos psicólogos. Mas na formação de espírito, nessa idade, eu lembro-me de um livro que me marcou particularmente. De um homem que tinha uma coisa singular, é que ele era sociólogo e psicanalista. Isso é raro. Era João de Sousa Monteiro. Ele tinha um programa de rádio que eu ouvia religiosamente e que depois transformou em dois livros, mas eu só li um deles. O livro que eu li chamava-se Tire a Mãe da Boca. O que, psicanaliticamente, é uma frase que é muito que se diga, não é? Tire a mãe da boca. Este livro ensinou-me a descentrar-me da minha própria mãe simbolicamente, e falando. Isto é, a descobrir que o mundo não sou eu, nem o meu umbigo, não é só o meu país, não são só os brancos, o mundo é toda a gente, ensinou-me o etnocentrismo. Okay. O segundo livro que eu não li, que tem um título extraordinário, chama-se, se não estou em erro, é qualquer coisa do género, Tabu, Príncipe dos Cágados, Fraldas ao Vento, ladra às portas do futuro. Tem um título, sim senhor. Não conheço, nunca li. Eu li porque gostei tanto do título que já não era preciso ler. Ok. E depois houve mais dois autores na minha formação espiritual de juventude. Houve muitos, certamente, mas eu tinha que selecionar, temos um tempo escasso. E um é de matriz religiosa católica, um padre jesuíta, tal como o nosso Papa atual, chamado Teilhard de Chardin. Ok. Já não és o primeiro que citas esse senhor. Okay. Assim. É verdade. Ontem o Zé Gabriel também acabou por falar nele indiretamente, mas falou. Também referiu esse nome. Okay. Bom, estamos a falar de um homem que, simultaneamente, era um homem de ciência, porque ele era paleontólogo e esteve na origem, alguns trabalhos dele e da sua equipa, na origem da descoberta de um dos elos da hominização, não sei dizer qual, de cor, não sei se era o sinantropo, mas um daqueles. Bom, portanto, era alguém numa posição privilegiada para pensar as convergências possíveis entre mística, espiritualismo e ciência. E, particularmente no livro dele, que é a obra-prima dele, chamado O Fenómeno Humano, um livro dos anos 50. Ele morre em 55. É o mesmo ano em que morre em 70. Seguramente dois dos maiores espíritos do século XX e talvez até da história da humanidade. E o Teilhard de Chardin ensinou-me isto. Para já, não ter preconceito. Eu posso aprender com a religião, e seja ela qual for. Ele era católico, mas podia não ser. Claro. Aprender com a religião, como aprender com outro discurso ou com outra grande narrativa. E eu trabalho na ciência, e é a ciência que me paga na minha vida, todos os meses, mas prezo o conhecimento que vem de outras formas de olhar o mundo.
E o Teilhard de Chardin era extraordinário nestas sínteses. E em sínteses que procuravam um sentido para a vida. Um bocado ao contrário de homens da mesma época, nomeadamente, por exemplo, de existencialismo, em que diziam, pá, não há futuro, isto é, nós morremos, acaba tudo, o sentido da vida provavelmente é só um absurdo. Bom, enfim, temos aqui, que também é uma tese que me influenciou muito, e penso logo em Virgílio Ferreira. Era o terceiro nome que eu queria aqui dizer. O existencialismo, certo. O terceiro nome, Virgílio Ferreira, sim. Ferreira. Virgílio Ferreira com os seus mistérios da vida e da morte. Eu acho que ninguém na literatura portuguesa, ficcionista, foi tão fundo a escrever o que é o sentido da vida e o que é o mistério da morte. E, nomeadamente, numa obra, absolutamente, uma obra-prima, que é a Aparição, que eu li aos 20 e reli aos 40 e já não me parecia o mesmo livro, porque eu já não era um livro. E que se calhar vais reler agora aos 60. Olha, não pensei nisso, mas está aí uma sugestão excelente. Eu digo que eu já não era o mesmo aos 40, em certo sentido. No outro sentido, nós somos sempre o mesmo até à morte. Claro. Né? Claro. E, portanto, saliento estes na formação do espírito. E já numa fase, diria, madura, e fruto até do meu trabalho académico, etc., seguramente a descoberta do pensamento de Michel Foucault, que é hoje alguém com quem eu continuo a conviver quando quero pensar nisso. Quando me dizem assim, olha, queres fazer uma conferência sobre não sei o quê, coisa qualquer, que me pedem, não é? Eu dou por mim a pensar nas primeiras ideias que quero desenvolver sempre. A partir do Foucault. Sim, Pois, sim, percebo. sim. É um bocado como eu, a partir do Freud ou a partir do Marx. Pronto, faz sentido. Ou seja, são autênticas forças de pensamento que nos levam na corrente deles. Eu nado nele, nado na corrente dele. Ele é uma torrente. Eu vou nadar ali. Não sei se nas torrentes se consegue nadar. Vou empurrado por ela, certamente. Acho piada a analogia que tu fazes. Eu fiz uma analogia diferente em relação aos meus pensadores-chave. Eu, como sabes, eu sou xadrezista e falei de... Eles servem para abrir o jogo e depois a seguir tem que ser eu a jogar. Okay? São aberturas de pensamento. Sim, exato. Pronto. E tu, acho piada que tu uses essa metáfora das correntes, mas pronto, são outras analogias, mas que fazem todo sentido e que nos ajudam a perceber melhor a ideia. Faz todo sentido. Nunca tinha visto essa perspectiva, mas agrada-me a ideia. Luís, diz isso. Deixa-me dizer o último nome que eu queria aqui trazer, e se calhar até faz alguma ponte com o teu universo intelectual também, é que já falaste aí em Freud. Eu vou falar no discípulo dele. Até podia falar em Freud também, mas arriscava-me a ser muito pouco original, porque esse é daqueles que tantos e tantos citam como estando na origem de tanta coisa. Claro. Mas eu vou falar no discípulo dele, o Wilhelm Reich. Okay. O Wilhelm Reich, o homem que escreveu livros maravilhosos como Os Putas é Ninguém, A Análise do Caráter, A Função do Orgasmo, A Psicologia de Massas do Fascismo, Combate Sexual da Juventude. Pá, e porquê é que eu chamo aqui Reis? Chamo porque ele foi um homem de grandes sínteses, sintetizou o psíquico com o político. É dele a célebre frase: não há revolução sem revolução sexual. Ou começas por ti e te libertas daquilo que te castra e, portanto, te libertas desde logo sexualmente, no sentido psicanalítico do termo, não no sentido brejeiro. Ou começas por ti, escutas é ninguém, diz ele, ou começas por ti, ou isto não sai de si. E, portanto, não há revolução sem revolução sexual. As sínteses entre o psíquico e o político, ou se quiseres, entre o individual e o coletivo, mas também a síntese entre a mente e o corpo. Reich está na origem das psicoterapias corporais, do entendimento do sofrimento psíquico, enquanto inscrito também no corpo. E é hoje, talvez, aquele que me influencia mais estes todos que eu falei. Eu ando a ler Reich, atualmente. Pois, eu sei que tu estás agora muito entusiasmado com essa linha e que tens investido bastante nessa área. Luís, tu de certa maneira já foste dizendo aquilo que eu te ia perguntar a seguir, que era, porque como eu te expliquei, a ideia é precisamente passar este legado e, portanto, e também dar algumas pistas e alguns mapas para os estudantes poderem começar. E, portanto,
Se tu tivesses de escolher um livro de cada um destes autores, quem é que tu escolherias? Nome e livro. Uhum. Olha, de João de Sousa Monteiro, Tire a Mãe da Boca, Ok? que foi publicado pela Cid Alvim há muitos anos, nos anos 80, e que eu suponho que não terá sido reeditado, mas se calhar até foi, e eu não sei. Teilhard de Chardin, O Fenómeno Humano. Embora, atenção, dado que tem lá uma série de coisas de índole científica sobre a hominização, acredito que hoje estejam certas coisas Ultrapassadas, claro, claro. Isso é Mas um bocado, é como o Morin, eu gosto muito do Edgar Morin, o Paradigma Perdido é um livraço, mas claro que em termos de paleontologia aquilo está muito ultrapassado. mas a ideia de força está lá. Claro, claro, precisamente. Depois, de Michel Foucault, eu pensei nisso e não é nada fácil, não é nada fácil. Eu vou dizer dois. Vou dizer A Ordem do Discurso, que é um livro pequenino, com 70 páginas, que corresponde à lição que ele proferiu quando foi admitido ao Collège de France. Tem que se fazer uma espécie de uma oração de sapiência, uma lição de sapiência à entrada. E ele faz esse discurso, que dá o livro L'Ordre du Discours, a Ordem do Discurso, Uhum. início dos anos 70. É um livro pequenino e que tem ali muito bem sintetizado o que é as ideias-chave de Foucault. E depois, naturalmente, os dois, há mais livros, mas os dois primeiros volumes da História da Sexualidade. A Vontade de Saber e o Cuidado de Si. Há um terceiro volume que ele escreve em vida e, pelos vistos, tinha esboços para um quarto volume e, entretanto, Mobre, e puseram esse quarto volume, já me disseram agora por aí, à venda, mas suponho que será qualquer coisa que já dentro de um certo espírito comercial de exploração do filão de Foucault, porque ele disse não publiquem, depois de eu morrer não publiquem aquilo que eu não tinha acabado. Claro. Mas pelos Ok. vistos não estão a respeitar isso. Do Wilhelm Reis, para quem for das ciências psi, diria a análise do caráter. Para quem não for desta área, diria escuta Zé Ninguém. Ok. Muito bem. Eu, por acaso, pensei que em Foucault, porque pronto, vou falar daquele autor, do livro que me marcou mais do Foucault, que foi O Vigiar e Punir, que achei um livro absolutamente extraordinário e que estou a citar, e que cito abundantemente, e que é super atual para nós compreendermos a sociedade em que vivemos. Sim, esse livro é de leitura obrigatória para os meus estudantes da área do desviante, e é um livro extraordinário, de facto. Muito bem. Luís, gostei imenso desta nossa conversa. Isto convém que sejam também conversas curtas, que é para funcionar bem e também não só no canal do YouTube, mas eu também vou criar um podcast, já estou a tratar disso, com a ajuda de um jovem chamado Lucas, criar um podcast para precisamente disponibilizar estes conteúdos através de outros meios e, portanto, convém que as conversas sejam relativamente curtas. Penso que já temos aqui um excelente ponto de partida para leituras extremamente vigorantes, grandes vacinas, sem dúvida alguma. Algumas delas eu próprio vou ler porque tu não conhecia, sou franco, nomeadamente este Tira a Mãe da Boca, não conhecia, e fiquei com curiosidade de ver e de ler. E deixaremos, se calhar, para outra, porque isto é um projeto em aberto e se calhar podemos até um dia destes voltar a termos mais uma conversa e voltarmos a falar destas vacinas. Obrigadíssimo, fica bem, um grande abraço e até breve. Obrigado, então.